A paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos, aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e hoje estaremos aqui comentando sobre a lição de número 5 do terceiro trimestre de 2026, cujo tema é Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. Então, você pode aí estar acompanhando com a sua lição e também com a sua Bíblia Sagrada. O texto áureo desta lição nos traz o seguinte texto lá em Atos capítulo 17, versículo 30, aonde diz: "Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam." Atos, capítulo 17, versículo 30. A verdade prática, nós temos o seguinte texto: a obra evangélica floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. A leitura em classe, junto, nós temos aqui em Atos capítulo 17, versículo 15 até o 20 e o versículo 30 e 32, que diz assim a leitura da palavra do Senhor: "E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrepende, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez." Queridos, nós temos aqui a respeito desse tema. Esta lição apresenta aqui 3 objetivos. Primeiro objetivo dessa lição é levar aqui a você a compreender a idolatria em Atenas. Segundo objetivo é analisar os postulados dos filósofos epicureus e estoicos à luz do Evangelho. E o terceiro é aplicar o discurso de Paulo no Areópago e a vida cristã. A introdução desta lição, ela traz o seguinte texto. Aqui, partindo de Bereia para Paulo para chegar a Atenas, célebre por sua erudição, era e tradição filosófica, embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. Ao observar aqui
tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém distante de Deus verdadeiro. Cheio do Espírito Santo, ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação, e nesse contexto que o apóstolo Paulo anuncia Cristo entre os filósofos, revelando ali o Deus até então desconhecido. E aqui nós temos o primeiro tópico da lição, que é o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Primeiro ponto, a lição fala: Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Olha só o que diz a lição. Quando Paulo chegou a Atenas, por volta do ano 50 depois de Cristo, a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual, apesar de sua pouca relevância política sob o domínio romano. Berço de filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, Atenas destacava apenas artes ali, pelas artes, poesia e filosofia. Contudo, por trás de sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Então, Lucas, ele registra a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. Queridos, aqui na época da chegada de Paulo a Atenas, que foi ali meados do século I depois de Cristo, a cidade ali já havia perdido a sua glória política e militar de outrora, mas continuava a ser um centro cultural e intelectual importante, famosa ali pela sua filosofia, seus filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, como a lição diz, dava tanta ênfase às artes, dava ênfase à poesia e à filosofia, como nenhuma outra cidade. Atenas, ela tinha cerca de 5.000 cidadãos. Tá? A Grécia não era uma superpotência militar, e Atenas era politicamente insignificante. Então, apesar disso, a cidade ainda servia de grandíssimo interesse cultural, sendo conhecida como a capital da sabedoria grega e o berço da democracia. Ali a cidade era um destino de passagens obrigatórias para estudantes e filósofos que buscavam as suas academias, né, e escolas para estudar filosofia, retórica e outras artes liberais. Então, a sua importância era cultural e não política. Mas embora os romanos admirassem e absolvessem, né, a cultura grega, o poder político e a administração ali do vasto império estava concentrados em Roma. Então, enquanto Atenas era um venerável e ativo centro de erudição e filosofia, a sede do império e o coração da vida política e social era Roma. Então, contudo, por trás da sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Lucas, ele registra a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade, como diz Atos capítulo 17 e 16, a cidade entregue à idolatria. Então, os debates
filosóficos continuavam a ser ali uma característica proeminente da cidade, como evidenciado pelo relato bíblico da visita de Paulo ao Areópago, né? Onde o apóstolo dialogou com os filósofos epicureus e estoicos, como fala em Atos capítulo 17, versículo 16 ao 34. No segundo ponto, aqui da lição, fala sobre o início da evangelização da sinagoga. A lição diz o seguinte: como era seu costume, Paulo iniciou sua proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios tementes a Deus. Esse método seguia o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiro aos judeus e também aos gregos. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia uma base inicial para a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus como o Messias prometido. A sinagoga permanecia assim como espaço estratégico para o anúncio do Evangelho. Quanto esperava por Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ele ficou profundamente indignado com a idolatria generalizada. Então, chocado com a quantidade de ídolos, o início da evangelização de Paulo em Atenas, registrado aqui em Atos 17, versículo 16 ao 34, começou na sinagoga, onde ele debatia com gentios e judeus, tementes a Deus diariamente, tentando ali convencer os seus ouvintes. E ali ele encontrara pelo menos alguma compreensão, né? Dado o terror que sentira face à idolatria daquele povo. O público na sinagoga já tinha conhecimento prévio dos textos sagrados e de um monoteísmo básico, o que permitia a Paulo uma argumentação teológica mais direta. Isso é, ele também poderia compartilhar o evangelho com os seus patrícios. Era ali a prática padrão de Paulo, o evangelho, ali compartilhar o evangelho, né? Então, era uma prática que Paulo tinha em cidades com presença judaica, onde ele usava as escrituras do Antigo Testamento como ponto de partida para demonstrar que Jesus era o Messias. E é provável também que os judeus não fossem numerosos em Atenas, mas, como era costumeiro, a comunidade judaica provia ali uma base por onde começar o seu trabalho. Então, um método paulino de apresentar o evangelho é o modo empregado em Tessalônica, ali quando fala em Atos capítulo 17, versículo 2. O evangelho que Paulo pregava, ele tinha como foco inicial os judeus e, posteriormente, os gentios, como fala Romanos capítulo 1, versículo 16. O método de Paulo na sinagoga era de argumentação, persuasão, dialogando com judeus e gentios temente a Deus, com base nas escrituras judaicas, buscando convencê-los a respeito do reino de Deus. E esse método difere ali da sua abordagem posterior no Areópago, que se adaptou à cultura e filosofia grega. Em Atos capítulo 17, ali relata que na sinagoga de Atenas, Paulo argumentou com os judeus e os gentios temente a Deus, mas não há menção de uma aceitação em massa ou de uma rejeição violenta por parte dos judeus naquela cidade. Como ocorreu em outras localidades, né? Paulo disputava na sinagoga entre os judeus e os gentios
piedosos diariamente, né? Então, isso indica um debate ou discussão das Escrituras, o que era um procedimento comum para ele. Diferentemente de cidades como Tessalônica ou Bereia, onde a pregação de Paulo gerou aceitação por parte de alguns, mas também perseguição intensa por parte de outros judeus. O relato ali em Atenas não descreve a formação de um grupo de crentes judeus, nem a oposição organizada por eles. Terceiro ponto aqui da lição fala sobre a proclamação do evangelho na Ágora. A lição diz: além da sinagoga, Paulo levou o evangelho à Ágora, a praça pública onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Ali, dialogava diariamente com gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. Esse movimento revela que o evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração da sociedade. Aqui nós vemos que Paulo ele iniciou a sua pregação na sinagoga e, em seguida, principalmente na Ágora, que era ali a praça central da cidade para o público em geral interessado em novidades. Os atenienses eram conhecidos pelo interesse que tinham por novas ideias e filosofias, o que os levou a convidar Paulo para falar no Areópago, né? Um lugar para discussões importantes. A palavra ágora referia-se, na Grécia Antiga, à praça pública e significa local de reunião ou assembleia. Então, o centro da vida pública e social de uma cidade grega antiga. Tratava-se ali um espaço aberto que servia como ponto de encontro para diversas atividades dos cidadãos ali, como reunião política, debates, atividades comerciais e religiosas. Representava ali o coração da vida cívica, social e religiosa das cidades-estados gregos. Então, os gregos reuniam-se na Ágora, né, para discutir leis, fazer negócios, voltar até assistir a apresentações ali e artística. Então, a Ágora antiga de Atenas é o exemplo mais conhecido onde Sócrates foi julgado e condenado. Simbolizava o espaço público e a democracia, sendo fundamental para a constituição dos primeiros estados gregos. A Ágora mais famosa é a de Atenas, onde ali acontecia eleições, acontecia celebrações religiosas, atividades mercantis e competições atléticas. Então, os filósofos e os homens cultos estavam sempre prontos para ouvir algo novo. A praça principal, Ágora, né, era o local onde Paulo falava diariamente com qualquer pessoa que tivesse por ali, como fazia os filósofos da época. Paulo também leva o seu método evangelístico à Ágora, e onde ele debatia com os que se apresentavam ali, né? Eram os gentios piedosos e alguns filósofos frequentadores desse lugar. A Ágora foi crucial para a pregação de Paulo em Atenas, porque era o centro social, era um centro político e comercial
da cidade, onde as pessoas reuniam-se e debatiam ideias, oferecendo a Paulo um público diversificado para iniciar o seu ministério. Além disso, a Ágora era um local de grande atividade religiosa e filosófica, o que permitiu a Paulo observar a idolatria local, usar a inscrição, ao Deus desconhecido como ponto de partida para a sua pregação e iniciar o diálogo com os atenienses antes de ser convidado a apresentar-se no Areópago. A Ágora permitia a Paulo encontrar e interagir com uma variedade de pessoas, incluindo filósofos, epicureus e estoicos, que eram curiosos sobre novas ideias. A natureza aberta e pública da Ágora ofereceu a Paulo uma plataforma para iniciar o seu sermão sobre um Deus que eles não conheciam, usando o altar como um ponto de partida contextualizado para a mensagem cristã. Então, a experiência de Paulo na Ágora serve como uma metáfora para a forma como os cristãos devem estar engajados na cultura, entrando ali em contato com as expressões culturais e religiosas, do tempo, em vez de isolarem-se, No segundo tópico, nós temos o título falando sobre os filósofos epicureus e estoicos. A lição fala no primeiro ponto: os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Ali diz: entre os que confrontaram Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro, de 341 a 270 a.C. Eles defendiam o prazer como bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento. Eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Essa visão colidia frontalmente com o evangelho, que afirma a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. Olha só que interessante. Os epicureus, eles eram filósofos em Atenas que confrontaram Paulo juntamente com os estoicos, que nós vemos no versículo 18. Eles seguiam os ensinos de Epicuro, de 341 a 270 a.C., um cidadão ateniense, embora nascido na ilha de Samos, perto de Éfeso, fundador da escola dos epicureus. Então, a familiaridade de Paulo com a filosofia é evidente. Maniandro, ali, escritor e amigo de Epicuro, é aparentemente citado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 a seguir. Então, os epicureus ensinavam que o bem supremo é o prazer ou a felicidade, que do grego é refone, Mas é o prazer da mente e da vida eterna, E não o deleite de caprichos e instintos momentâneos. Então, por prazer, Epicuro não se referia aos desejos sensuais, como alguns
por ignorância, né, preconceito ou interpretação deliberadamente equivocada, entendeu que somos, mas a ausência de sofrimento no corpo e de inquietação na alma. Ele não defendia festas com bebida, sexo e alimento, mas o raciocínio sóbrio. Na realidade, Epíroco via o sexo como potencialmente prejudicial e, em geral, desencorajava o casamento. As consequências de todas as ações devem ser consideradas antes de deleitar-se em uma atividade ou mesmo aprová-la. Então, os filósofos epicureus buscavam o prazer moderado e a ausência de sofrimento como bem supremo. Eram materialistas e negavam a providência divina, os milagres, negavam a profecia e a imortalidade. Não acreditavam em nenhum Deus, exceto de nome. Tá? Eles negavam que os deuses exercessem qualquer governo sobre o mundo ou os seus habitantes. E para os epicureus, a divindade, por sua natureza, era transcendente e indiferente ao sofrimento humano. Para os epicureus também, mente e alma consistia de partículas minúsculas de algo, como ar, né, dispersas pelo corpo e afetando-o. Então, portanto, a alma, o ser material, perecem na morte. Nem bem-aventurança, nem aflição aguardam os seres humanos após a morte, segundo ali os ensinos de Epicuro, né? No fim do século I, Joséfo declarou que as predições de Deus a Daniel refutavam as declarações epicureias, né? Que exclui a providência da vida humana e recusa-se a acreditar que Deus governa os assuntos da vida humana. Epíroco repudiava a astrologia e ensinava que a religião era superstição. Dizia que, para ser feliz, era necessário ser liberto do medo dos deuses. Também eles ensinavam que o prazer é o companheiro ali inseparável da virtude. Então, ali os seus seguidores, porém, mudaram essa doutrina, chegando por fim a ensinar que o prazer é o fim principal da vida. Sustentavam que o mais importante consistia em satisfazer os apetites e que o prazer era a única finalidade da vida. Em última análise, o ensino deles era: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, se a morte fosse o fim de tudo, então apreciar cada momento seria o mais importante. Os cristãos, porém, sabem que existe vida além do túmulo e que nossa vida na terra é só uma preparação para a vida eterna. O que você faz hoje é importante para a eternidade, levando-se em conta a eternidade. Pecar é uma atitude tola. No segundo ponto, aqui a lição fala sobre os estoicos, a razão, destino e impessoalidade de vida. A lição diz: também dialogavam com Paulo os filósofos estoicos, seguidores de Zeno, que viveu de 333 a 263 a.C. Valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções. Embora crescem em uma divindade, concebia Deus
não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Era um panteísta e fatalista, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma. Posição que se opunha diretamente à fé cristã. Então aqui, os estoicos, estes eram filósofos em Atenas que confrontavam Paulo juntamente com os epicureus, como nós vemos no versículo 18 até o 21. Os filósofos estoicos, seguidores de Zeno, né, e fundador do estoicismo, eles valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole. Eles acreditavam em deuses, mas criam que todas as questões humanas eram origidas pelo destino, que nenhum bem supremo era virtude e que o homem deveria libertar-se das paixões e não devia ser guiado pela alegria ou tristeza, pelo sofrimento, né? E pelo prazer. Ali eles eram fatalista, a lição diz, e panteísta daquela época, tá? Essencialmente tratavam-se de um panteísmo racional, embora apresentasse raras aproximações do monoteísmo. Deus, ele não era um ser pessoal no estoicismo, mas uma força espiritual ou uma energia mental imanente aos homens e às coisas. Ele recebeu muitos nomes como Logos ou razão, natureza, providência, espírito divino e outros. Então a sua substância era o mundo todo e também o céu. O bem supremo era obedecer à razão ou à virtude, suprimir as emoções e conduzir-se conforme o que a natureza ordenasse. No fim, haveria uma reabsorção no mundo da alma, mas nenhuma imortalidade individual. Ambas as escolas negavam a ressurreição do corpo. A primeira negava a imortalidade da alma, como nós já vimos no versículo 18, né? E os poetas citados por Paulo, em Atos capítulo 17, versículo 18 a seguir, eram os estoicos. Aratus, que é o Paenomena, né? E Cleates, que ali o hino a Zeus, né? Então, a filosofia estoica foi adotada por muitos romanos, como Sêneca, né? Tutor de Nero, e o imperador Marco Aurélio. O pensamento estoico foi propagado e afetou a cultura popular no século I. O imperador Cláudio, ele empregou o filósofo estoico, né, ali Sêneca, para educar membros da família. No fim do século I, os líderes de Roma também viam ali favoravelmente o estoico Mossunio Rufo, né? O estoicismo era a seita mais popular no período, ali em especial entre os envolvidos nos assuntos públicos. Outros grandes estoicos foram Crisipo e Solos, né? Epiteto e Lúcio, Aneu, né? Aneu Cornuto e Caio Mussônico e Rufo, né? Então essa filosofia muito influente no período helenista foi admitida por Sócrates, Aristóteles e pelas escolas cínicas, né? Os estoicos, em contraste com os epicureus, associavam o prazer ao vício, embora a alegria
de espírito fosse boa. Das principais escolas filosóficas gregas, apenas o estoicismo preocupava-se com ajustar os deuses, né, ajuntar os deuses ao seu esquema, embora a sua percepção dos deuses não fosse convencional, a piedade popular iria considerá-la muito mais aceitável do que os seus competidores ali. Eles falavam do Logos que designava e governava o cosmos, como fala em Atos capítulo 16, versículo 26. Eles também enfatizavam o destino. Então, os estoicos, apesar de serem originalmente monistas, né, e por isso panteístas, como nós vemos em Atos capítulo 17, versículo 28, no início do Império falava de Deus, de um modo mais pessoal, usando também durante muito tempo a linguagem de amizade com Deus. O elemento panteísta, no entanto, nunca esteve completamente ausente. Por isso, o verdadeiro ali Júpiter não só era o guardião do universo, como também a alma e espírito do mundo. A apologética estoica para a existência e a natureza da divindade lembra o argumento de Paulo, lá em Atos capítulo 17. Tá? Os estoicos, eles podiam argumentar que os deuses existiam e a seguir definir o caráter deles e depois as necessidades da humanidade. Então, esse esboço básico do argumento era basicamente conhecida para servir como um modelo para o esboço do discurso de Paulo no Areópago, né? Naturalmente, recomendando mais uma vez o discurso mais para os estoicos do que para os epicureus. Paulo, distante de pregar deuses estranhos, em Atos capítulo 17, versículo 18, ele chama os seus ouvintes a abandonar os falsos deuses e voltar-se para o único Deus verdadeiro, que não está longe de cada um deles, como fala Atos 17 e 27. Eles levaram Paulo a um tipo de audiência oficial. Eles advertem-os do julgamento iminente contra a idolatria. Tá? Em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. E essa coragem dificilmente seria caracterizada do estrangeiro normal em busca de hospitalidade, nem de alguém sendo avaliado numa audiência, como fala Atos capítulo 7, versículos 51 ao 53. Mas era uma forma retórica boa em alguns cenários, como diz Atos capítulo 4, versículo 13. No terceiro ponto, aqui fala sobre Paulo levado ao Areópago, ali o evangelho diante da cultura. A lição diz o seguinte: diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, local que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho de sábios atenienses. Alguns o desprezaram, chamando-o de paroleiro, enquanto outros demonstraram curiosidade diante do ensino estranho, que anunciava Jesus e a ressurreição. Esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do evangelho. Tá? Areópago é a forma grega para colina de Marte, visto que, segundo os gregos, foi ali que o deus Netuno chamou
o deus Marte a juízo. Então, estava situado em um alto rochoso de Atenas, em frente da Acrópole. Tá? O nome Areópago foi também dado ao Tribunal Supremo de Atenas. Inicialmente é o nome de um lugar, mas era também o termo para designar o conselho de sábios e literatos, né? Ali os seus 31 membros, como juízes, sentavam-se ao ar livre em bancos de pedra escavados na rocha, e foi a esse lugar que o apóstolo Paulo foi levado e onde pregou aos atenienses, como fala Atos 17, versículo 22. À direita do apóstolo, enquanto este pregava, estava a Acrópole, né? Com o Panteão, Paternon, né? Templo dedicado a Minerva. Então, em todo o canto ao redor do pregador havia altares, havia templos, havia imagens e estátuas. E na colina do Areópago conservava-se ali, ainda hoje, né, conserva-se algumas ruínas interessantes. Nós vemos o Areópago, embora fosse uma corte de julgamento, era tradicionalmente a corte aristocrática de Atenas, distinta da massa do povo. Então, o Areópago exercia grande influência na Atenas clássica, julgava, às vezes, casos capitais, incluindo ali de homicídio, né? Então, em uma tendência positiva, também podia ourar um estrangeiro, mas, infelizmente, não existia resposta para Paulo em Atos capítulo 17, versículo 32 ao 34. A declaração que Paulo prega esses deuses estranhos e o fato de ser levado ao Areópago evoca uma versão da acusação contra o filósofo Sócrates, que também fora examinado no Areópago antes. Embora até mesmo os ouvintes de primeira viagem não esperassem que Paulo fosse martirizado ali, como Sócrates, né? Embora a lei romana não permitisse essa prática, a alusão traz suspense em vista da rejeição pública de Paulo nas narrativas precedentes sobre a Macedônia, como fala ali em Atos 16, versículo 22 e 23, e Atos capítulo 17, versículo 5 até o 13. Apesar de o conselho ali do Areópago, como fala Atos 17 e 19, reunir-se originalmente na colina como esse nome ali, né? A maioria dos estudiosos reconhece que Lucas refere-se ao conselho, não à localização, tá? Então, as duas palavras de Lucas em Atos capítulo 17, versículo 19 e o versículo 22 pode sugerir as alusões, né, ao julgamento de Sócrates, a natureza apologética do discurso e a menção a um areopagista, tá? Como fala em Atos capítulo 17, versículo 34. O cerne da mensagem de Paulo, tanto na sinagoga quanto na praça, era o evangelho de Jesus e a ressurreição. Então ali nós vemos que alguns filósofos nada viram no ensino de Paulo e desligaram-se, né, considerando um tagarela, né, ou pregador de deuses estrangeiros, dando-lhes ali a alcunha de este paroleiro, né? Então essa palavra tem um sentido de varejista, de segunda mão, né? Outros achavam que o seu ensino merecia uma investigação mais profunda e, com esse objetivo, Paulo é levado ao Areópago, né?
pelos filósofos epicureus e estoicos por causa do seu ensino estranho, como diz o versículo 18 até o 20. O interesse dos filósofos pelo ensino de Paulo talvez não passasse de curiosidade acadêmica, mas poderia haver ali um pequeno indício de ameaça, visto que em Atenas a introdução de deuses estranhos, embora fosse prática comum, constituía ofensa capital, se, por essa razão, as deidades locais fossem rejeitadas e a religião estatal perturbada. Então, temos aqui esse terceiro ponto, né? O terceiro parágrafo fala sobre o discurso de Paulo no Areópago. A respeito do discurso de Paulo no Areópago, ali, só um ponto aqui antes de nós entrarmos no primeiro ponto. No Areópago, Paulo proferiu um dos seus mais notáveis discursos, demonstrando grande sensibilidade e estratégia. Ali, a sua abordagem mudou significativamente daquela utilizada na sinagoga, em que ele utilizou um método de argumentação bíblica com um público familiarizado com o judaísmo. Já no Areópago, ele adotou uma abordagem apologética, adaptando-se ao contexto cultural e filosófico grego para introduzir o evangelho a filósofos pagãos. O discurso de Paulo no Areópago, né, de Atenas, é um dos momentos mais marcantes do diálogo entre o cristianismo primitivo e a cultura helênica. Contudo, ao invés de iniciar o seu discurso com ataques, ele emprega uma abordagem inteligente e respeitosa, estabelecendo uma conexão com os ouvintes antes de apresentar o evangelho. Então vamos ver o primeiro ponto. Primeiro ponto do terceiro tópico diz o seguinte: observação cultural como ponto de contato com o evangelho. A lição diz: o discurso de Paulo no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o evangelho e a cultura helênica. Como sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos. O apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e menciona o altar dedicado ao Deus desconhecido. Em vez de confrontar diretamente a idolatria, utiliza esse elenco cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Na introdução do discurso, Paulo elogia os atenienses ali por conta da religiosidade deles. Como fala em Atos capítulo 17, versículo 22 e 23, essa ponte cultural ali revela a sua sensibilidade missional e, em vez de confrontar diretamente a idolatria, ele utiliza-se de um símbolo da própria religiosidade ateniense para introduzir a revelação do Deus verdadeiro, como fala em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. O apóstolo, ele propõe apresentar-lhe justamente aquele que eles adoravam sem conhecer, como fala o versículo 23, assumindo o papel de anunciador desse Deus desconhecido, agora revelado em Cristo. No segundo ponto, ali nós temos ali o título: o Deus Criador, Sustentador e Senhor da História. A lição fala assim: na sequência, Paulo proclama Deus como Criador do mundo e de tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem depende do serviço humano. Afirma
a unidade da raça humana e a soberania divina sobre os tempos e limites das nações, revelando que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígios da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais. Aqui, a segunda parte do discurso é uma exposição teológica sobre Deus como Criador e sustentador do universo, como fala versículo 24, né? Aqui ele rompe com a concepção pagã de divindades localizadas ali e dependentes dos serviços humanos. Então, Deus não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, né? Como fala versículo 25. Pois é Ele quem dá a vida, é Ele quem dá a respiração e tudo o mais. Então, a universalidade do Criador é enfatizada no versículo 26, a parte A, contrapondo a visão elitista grega de superioridade étnica, né? Além de Criador, Deus também é o sustentador e o governador supremo, né? E soberano da história humana. Esse governo divino tem um propósito, como diz o versículo 27, a parte A, né? E embora pareça estar longe, não está longe de cada um de nós, como fala versículo 27, a parte C, e o versículo 28, a parte A. Então aqui, Paulo, ele cita poetas gregos, né? Epimênides, né? Um poeta e filósofo cretense do século 6 a.C., e Cleanto, o filósofo estoico do século 3 a.C., no versículo 28. Ele também demonstra familiaridade com a cultura grega, revelando que nela existe lampejos de verdades passíveis de redenção em Cristo. A conclusão da sessão apela à coerência. Se somos geração de Deus, não devemos imaginar a divindade semelhante a ouro e a prata e a pedra, né? Como fala o versículo 29. Então, Paulo desconstrói respeitosamente a idolatria e propõe o conhecimento de um Deus pessoal, espiritual e transcendente. No terceiro ponto, a lição fala sobre o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Ali a lição diz: Paulo encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo, confirmando pela ressurreição. A reação é mista. Alguns zombam, outros desejam ouvir novamente, e poucos creem. Entre eles, Dionísio e Dâmaris, né? O discurso de Paulo, ou do apóstolo, no Areópago, ensina que o crente deve anunciar o evangelho com coragem, fidelidade, respeito e sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé. Então aqui nós vemos Paulo, por fim, ele chega à terceira e a mais direta parte do discurso, com um chamado claro ao arrependimento. E ele diz ali no versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. E essa declaração é revolucionária. O convite ao arrependimento é universal e imediato. O motivo é apresentado a seguir. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que ele mesmo designou, Jesus Cristo, oferecendo como garantia disso a sua ressurreição dentre os mortos. E a ressurreição de Cristo, queridos, garante
que todos os homens ressuscitarão e serão julgados, como fala 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 23. Então, ele designou a Cristo como juiz. Para os filósofos epicureus e estoicos, a ressurreição e o juízo era o delírio de um louco. Somente aqueles cujo coração estava aberto creram. Então, a menção da ressurreição é o ponto de ruptura. Alguns zombaram, né, como fala ali em Atos capítulo 17, versículo 32, e outros mostram interesse em ouvir mais tarde, e apenas poucos creem. Entre eles, Dionísio, o Areopagita, né? E uma mulher chamada Dâmaris, lá no versículo 34. A menção a Dionísio na Bíblia, especificamente em Atos capítulo 17, versículo 34, relata que ele era um membro do Areópago, que se converteu ao cristianismo após ouvir a pregação do apóstolo Paulo, sendo um dos primeiros atenienses a acreditar em Cristo. Aqui nós vemos a designação dele como o primeiro bispo de Atenas, provém de tradição da igreja primitiva, registrada por historiadores eclesiásticos posteriores. Dionísio, ele sofreu o fim de um mártir cristão ao ser queimado. Tá? A sua história foi preservada pelo historiador cristão primitivo Eusébio de Cesareia na obra História Eclesiástica do século IV. Na teologia evangélica, a ênfase principal recai sobre o relato bíblico da sua conversão em Atos dos Apóstolos, que demonstra a propagação do evangelho para as elites intelectuais gregas. Embora a maioria das denominações evangélicas não atribua o mesmo peso à tradição extrabíblica do que a Igreja Católica ou a Ortodoxa, o fato de ele ter sido um líder proeminente na Igreja primitiva de Atenas é geralmente aceito com base nessas referências históricas. Dâmaris é uma mulher mencionada no Novo Testamento que vivia em Atenas por volta de 55. De acordo com os Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 34, Dâmaris abraçou o cristianismo depois do discurso de Paulo no Areópago, tornando-se uma das poucas atenienses a acreditar na mensagem do apóstolo Paulo. É provável que ela tenha tido um alto status social que lhe permitiu estar no Areópago, um local que só as mulheres de maior prestígio conseguia ter acesso à época. E pode ser também esse o motivo de o seu nome ter sido preservado, tá? Ali é improvável, não, é provável, ainda que ela tenha sido estrangeira, pois as atenienses dificilmente estariam, né, presentes no Areópago. O resultado do discurso não é um grande número de conversões, mas demonstra a fidelidade de Paulo à sua missão, que era comunicar o evangelho de forma contextualizada, respeitosa e fiel à verdade. Vamos para a conclusão desta lição? A conclusão diz o seguinte: o discurso de Paulo permanece como referência, tá? Para o diálogo cristão com a cultura. Parte da realidade do ouvinte, reconhece os sinais de verdade presentes na sociedade e, com fidelidade, conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia sem perder seu poder de confrontar consciência e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Tá? O discurso de Paulo
permanece o modelo, como a lição fala aqui na conclusão, modelo para o engajamento cristão com culturas contemporâneas. Começa onde o ouvinte está. Reconhece o que há de verdadeiro na cultura e, por fim, conduz à revelação plena de Deus em Jesus Cristo. Ele também nos ensina que o evangelho é suficientemente robusto para dialogar com qualquer filosofia, mas também é suficientemente confrontador para chamar todos, inclusive os mais cultos, ao arrependimento e à fé no Cristo ressurreto. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo afirmou que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. O texto descreve como os não crentes não conseguem enxergar a mensagem do evangelho por causa do Deus desse mundo, né? Frequentemente interpretado como Satanás, que cega as suas mentes. Agora, a passagem segue o raciocínio de que o ministério de Cristo é a fonte de luz e que os cristãos são servos de Cristo para o benefício de outros. Em seguida, no versículo 6 desse mesmo capítulo, Paulo ele escreve: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a verdadeira luz que liberta o homem das trevas, da ignorância espiritual. Ele certamente nos trouxe revelação e o conhecimento de um Deus pessoal que se interessa individualmente por cada um de nós. Amém? Vamos para o nosso questionário, revisando o conteúdo. Primeira questão diz o seguinte: em Atenas, o que Paulo discerniu diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro? Resposta diz o seguinte: cheio do Espírito Santo, ele discerniu porque por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. Segunda questão: em quais dos ambientes Paulo iniciou e expandiu a evangelização em Atenas, segundo a lição? Resposta: como era seu costume, Paulo iniciou sua proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios tementes a Deus, como fala Atos capítulo 17, versículo 17, a parte A. Terceira questão: o que aconteceu quando Paulo foi levado ao Areópago? Resposta: alguns o desprezaram, chamando-o de paroleiro, enquanto outros demonstravam curiosidade diante do ensino estranho, que anunciava Jesus e a ressurreição. Atos 17, 19 a 21. Quarta questão: qual foi a postura de Paulo para iniciar seu discurso no Areópago, representando um dos encontros mais significativos entre o evangelho e a cultura helênica? Resposta: com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em contextos intelectualmente desafiadores. Quinta e última questão: como Paulo insere o seu discurso no Areópago? Resposta: Paulo insere o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos os
todos se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, confirmado pela ressurreição. Versículo 30 e 31, conferindo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 23. E mais uma vez aqui finalizamos mais uma lição de número 5 do terceiro trimestre de 2026, tá? Convidando você aí para estar se inscrevendo em nosso canal, deixando seu comentário aí e compartilhando também a cada estudo que é colocado aqui nesta página. Que Deus os abençoe. Pai querido, te agradecemos por mais esta aula, te agradecemos por mais este estudo, Senhor, que passamos aqui a estarmos aqui meditando, Pai. Abençoa cada cada professor, abençoa, Senhor, a cada aluno, abençoa, Pai, a cada um que estará ouvindo, Pai, e estudando através deste estudo, Pai. Pedimos a tua bênção e que o teu nome seja glorificado, Pai, através de cada vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.